Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os meus cumprimentos. Sr. Ministro, o PSD não pediu a presença de Vossa Excelência nesta comissão para este efeito. E não o pediu porque logo tomou conhecimento dos factos, logo de início, registrou a gravidade e decidiu fazer somente um requerimento que enviámos a Vossa Excelência e que estará já no Ministério, com certeza. Contudo, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para a audição pessoal do Sr. Ministro em comissão. Os indícios avolumaram-se e nós, obviamente, votámos favoravelmente esta audição. E, Sr. Ministro, há aqui um facto que é um facto inelutável, que é um facto da maior gravidade, que é o facto de um cidadão que entrou ilegalmente em Portugal ter morrido em Portugal nas instalações de uma força de segurança, entregue a elementos de uma força de segurança no dia 12. No dia 12. E este facto é inelutável. E a partir daqui nós temos que começar a conversar para saber como é que acontece uma coisa destas, que é inadmissível. E é inadmissível e ocorreu no pior momento. Ocorreu no pior momento por causa da crise pandémica, em que já é tão grave a crise em si própria, que é péssimo acrescentarem-se coisas igualmente graves, não com a dimensão da crise pandémica, mas com um grau de gravidade numa sociedade civilizada como esta tem, deste caso da morte deste homem, e também no pior local que é nas instalações de uma força de segurança. E é no pior local e no pior momento, porque nós, neste momento, precisamos das forças de segurança como nunca. E elas têm tido um papel inestimável durante esta crise. O próprio CEF, e dou só como exemplo aquela operação que ocorreu no navio cruzeiro, em que fez o transbordo das pessoas do navio para o aeroporto, e foi uma operação que merece todos os elogios pela capacidade, pela competência e pela dedicação ao trabalho de todos os elementos do CEF que participaram, direta ou indiretamente, nessa operação. E dizer também, deixar aqui uma palavra de apreço à PSP e à GNR pelo trabalho que têm feito com os portugueses, um trabalho essencialmente pedagógico, sem nunca deixarem de ser firmes naquilo que são as funções e a missão da PSP e da GNR. E também uma palavra de apreço à Polícia Judiciária, que está sempre atenta e pronta para o combate à criminalidade mais grave. E também a outras polícias, como a Polícia Marítima, por exemplo. Mas o que nos traz aqui é, de facto, este caso, e há aqui algumas circunstâncias estranhas. E, principalmente, há aqui uma particularidade que eu gostava que o Sr. Ministro esclarecesse, que é: há aqui uma existência direta entre o Ministro da Administração Interna e a Direção de Fronteiras de Lisboa. Nunca aparece a Direção Nacional do CEF. O MAI demite, o MAI pede ao IGAI a abertura do inquérito, à direção do funcionamento da CIT, o MAI pede a abertura de processos disciplinares, o MAI anuncia profundas alterações ao financiamento de estrutura para pessoas que estão impedidas de entrar no país. E, Sr. Ministro, eu deixo esta pergunta: onde é que está a Direção Nacional do CEF? Para explicar, por exemplo, qual era o perfil destes homens a quem este cidadão ucraniano foi entregue. E porquê que não aparece? E porquê que não sabemos da existência nem da opinião, nem da posição da Direção Nacional do CEF? Uma outra questão que reputo de importante tem a ver com a Provedoria de Justiça e, mais concretamente, com o Mecanismo Nacional de Proteção, que é um mecanismo criado no âmbito das Nações Unidas, funciona na Provedoria de Justiça e trata de identificar os casos de maus tratos que ocorram em território nacional. Sabemos bem que trabalha com exíguos meios e este é mais um exemplo da necessidade de dar mais meios a esta estrutura da Provedoria de Justiça. E quando eu falo na Provedoria de Justiça, falo num relatório de 2018, em que tem um anexo, que é o relatório da Provedora de Justiça enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção, Tortura e Maus Tratos,
em que nas páginas 38 e 39 fala no CEF. E eu cito uma parte em que diz o seguinte: para isso, contribuiu ainda o facto de visitas realizadas nos anos anteriores terem demonstrado que os mesmos são locais onde persistem vários problemas tidos como fatores de risco para a ocorrência de torturas e maus-tratos. Os referidos espaços foram alvo de 6 recomendações no passado, havendo problemas que persistem. Sendo que mais à frente é dito que houve vários encontros com a tutela. Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, eu pergunto-lhe o que fez o Ministério a estas 6 recomendações e que consequências é que tirou dessas mesmas recomendações, das visitas feitas a esta estrutura onde ocorreu este caso e porquê o não atendimento, pelo menos a grande parte das recomendações da Provedoria de Justiça. Uma outra questão, Sr. Ministro, que é a seguinte: no dia 12 de março, o CEF comunica à Embaixada Ucraniana a morte de um cidadão ucraniano, sem mencionar as circunstâncias. E a insistência da senhora embaixadora, só no dia seguinte é comunicado à mesma que ocorreu em consequência de uma crise de epilepsia. Senhor Ministro, o que eu lhe pergunto é se sabe e se nos pode dizer quem é que comunicou esta situação à Embaixada. Foi o Ministério da Administração Interna? Foi a Direção Nacional do CEF? Foi algum inspetor do CEF? Existe algum grau de certeza de que a causa, naquela altura havia algum grau de certeza de que a causa foi de facto a epilepsia? O Sr. Ministro considera que será importante que a averiguação pedida vá mais longe, pois parece existirem aqui ou não indícios de encobrimento, que aqui o Sr. Deputado José Magalhães também já aqui falava. E existem ou não indícios de encobrimento. E, terminando, uma vez que o tempo findou, pergunto-lhe, por fim, Sr. Ministro, se é possível hoje especificar e detalhar as medidas de reforma e de alteração de procedimentos que anunciou há 2 ou 3 dias, salvo erro. Muito obrigado.